Estamos de volta com o Jogo do Poder São Paulo e eu recebo hoje o Dr. Nelson Calandra, que é desembargador e presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Nós estamos falando hoje de justiça. Eu me lembro que lá no primeiro bloco, o senhor falou que se esteve reunido com a presidente do Conselho Nacional de Justiça. Corregedora. A corregedora, né? Perfeito. Então era sobre ela mesmo que eu queria conversar. Também no estado do Tocantins, nós tivemos aí 3 desembargadores afastados, inclusive a presidente do tribunal, doutora Williamara Leila, acho que o desembargador Marques e um outro. Foi a Associação dos Magistrados do Brasil ou foi a OAB que entrou com recurso para que eles pudessem voltar para exercer suas funções que estão afastados? Na verdade, foi a AMB através da minha pessoa. Então perfeito. E a discussão ali não é em termos de culpa ou não culpa. Pois não. É em termos de prerrogativas. O que diz a lei é que o afastamento ele pode ocorrer e deve ocorrer quando o ministro, que é o relator do processo, ele tem elementos para receber a denúncia. Ou seja, se há uma denúncia escrita pelo Ministério Público e há elementos para receber a denúncia, no processo criminal pode ocorrer o afastamento. Então, como não houve denúncia oferecida contra a desembargadora Williamara, está investigando só, né? Que está investigando, está em fase investigatória. Então, o nosso HC, ele discute a prerrogativa de toda a magistratura brasileira, que é de não ser afastado em processo penal sem que haja uma acusação formal e denúncia recebida. E justifico, porque a denúncia há de ser recebida pelo tribunal, né? E não pelo tribunal local, certo, mas pelo tribunal aonde corre o processo, no caso da desembargadora, o Superior Tribunal de Justiça. E no entendimento foi contrário do seu? O entendimento, e é por isso que nós ingressamos com esse recurso de habeas corpus, aonde nós discutimos exclusivamente isso. Nós não entramos ao mérito da questão, não discutimos se aprova ou não aprova, se é culpado ou inocente. O que nós discutimos prerrogativas de ordem legal. E fazemos isso com todo o respeito. O relator do processo, ministro João Otávio de Noronha, é um dos mais notáveis ministros do Superior Tribunal de Justiça, um colega a quem eu tenho mais profundo respeito, mas quando nós temos que discutir prerrogativas, discutir questões ligadas à categoria, nós temos que, e muitas vezes até, questionar o ato de um próprio colega, ou de tribunal, ou do Superior Tribunal, e fazemos isso sempre com maior respeito. Nesse caso, a Corregedoria não poderia ajudar? Ou só mesmo o Superior que poderia tomar uma decisão? Trata-se de uma ação penal, uma investigação penal. Portanto, não há ainda elementos suficientes para o recebimento de denúncia, nem denúncia oferecida existe. No campo o afastamento não seria prematuro, então? No campo disciplinar e não no processo penal, pode ocorrer o afastamento. Isso deve ocorrer por deliberação da corte local, do tribunal local, ou por deliberação... Pelos próprios pares? Sim. Ou por deliberação do CNJ em atenção a um pedido de revisão ou de ofício num pedido de revisão. Então, não há... o que se discute é uma matéria muito técnica e difícil lógico, técnica, de explicar, mas uma coisa é a ação penal e outra coisa é o processo disciplinar. No processo disciplinar, o magistrado está sujeito a ser afastado. E eu queria destacar, para você que ouve tanta notícia e vê falar tanta coisa, não é? Que as irregularidades apontadas contra magistrados, elas são mínimas, é o mínimo do mínimo do mínimo. Se há irregularidades, em 15 mil, você não tira mais do que 1,5%. Não é? É lógico que, em se tratando de um órgão como o Poder Judiciário, isso é grave, mas não é uma coisa endêmica. Não é?
nós temos que separar uma coisa de outra. A grande maioria da magistratura brasileira trabalha de sol a sol. Eu estive visitando colegas lá no sertão de Pernambuco, nas cidades maiores de Pernambuco, da Bahia, do Rio, de vários estados, lá no sul, na nossa Terra Santa, a Santa Catarina, não é? E o que você mais encontra no Paraná, São E ainda Paulo? tem juiz com mais de uma vara ainda, né? Sim, juízes assoberbados, que trabalham muito, se dedicam muito, não é? Nós não optamos por ser juízes a troco de salário, nada disso. Eu era advogado, eu ganhava 210 mil cruzeiros. Como juiz, o salário era 23 mil cruzeiros. Eu vim ser juiz por chamado, por vocação, por desejo de servir. E eu acredito que a grande maioria da magistratura está na mesma condição que eu. Perfeito. Bem, em primeiro lugar, lhe agradecer. Em segundo, desejar sorte aí para ver se emplaca o juiz, então, com o próximo ministro, que seja, obviamente, tenha todo o saber jurídico necessário para que seja justo. E, mais uma vez, agradecer a sua presença. Eu agradeço a oportunidade, quero agradecer àqueles que nos dão voz e imagem para falar com o Brasil, falar com o nosso Estado e dizer que nós ficamos agradecidos a Deus pela oportunidade que nos deu de poder ser presidente de uma das maiores associações de juízes do mundo, que é a AMB, que esse ano está completando 61 anos de existência. Perfeito. Muitíssimo obrigado, doutor Nelson. E você que está em casa já sabe, todos os domingos, às 23 horas, você tem esse compromisso aqui marcado conosco no Jogo do Poder São Paulo. Como eu sempre digo, que vai ao ar para todo o Brasil, desde São Paulo, com exceção das cidades do Rio de Janeiro e Curitiba, porque lá tem o seu próprio Jogo do Poder no mesmo horário. Para quem não anotou, o nosso e-mail é jogodopodersp@cnt.com.br. Não mande perguntas para este programa, porque esse programa já não está sendo ao vivo, já foi gravado, então, mas mande a sua sugestão para outros entrevistados, temas, e seu agradecimento, tá bom? Grande abraço e a todos, boa noite.